Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Matemática na Vida. Meu nome é Rômulo Mussi e eu estou aqui para te ajudar a dominar a matemática. Nessa aula de hoje eu trago para vocês alguns exercícios do Enem e você vai ver, cara, como que você vai conseguir resolver esses exercícios sem tanta dificuldade assim. Então, quer aprender um pouquinho de geometria, quer resolver exercício do Enem? Vem comigo, eu vou te mostrar como é que a gente vai resolver esses exercícios aqui. Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui o tamanho do meu bonequinho para não ficar atrapalhando a gente aqui. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. E vamos lá. Vamos começar então a resolver esse problema. Esse problema aqui foi um problema do Enem 2020. É uma questão relativamente fácil, tá? Mas uma aluna esses dias me perguntou uma coisa que é muito interessante e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Essa aluna me perguntou o seguinte, ó. Ela, Rômulo, como é que eu faço questões do Enem mais rápido? Como é que eu posso resolver uma questão muito rápido aí no Enem? Porque as questões são grandes e a gente perde muito tempo. Bom, primeira coisa é o seguinte, tá? Realmente, o ideal é você ler a questão toda e tudo mais, mas tem muita enrolação nas questões do Enem e você pode pular algumas coisas, tá? Não quer dizer que elas sejam superficiais, são até interessantes, mas são coisas que não ajudam em nada a resolver a questão. Então, por exemplo, essa questão aqui, ele vai contar uma história de azulejo e tal, tudo mais, né? Olha só, conta toda a história do azulejo, de onde vem, como é que foi feito, bababá. Enfim, só para mostrar que aqui, só para dizer que aqui tem azulejo, tá? Então, cara, assim, tu sabe o que é um azulejo, né? Então, acho que você pode pegar e eliminar essa parte aqui, ó, você não precisa ler isso. Se você achar a história interessante, quando você chegar em casa com a sua prova, né? Relaxado lá, tal, relaxada, você pega a prova, senta lá no seu sofá, dá uma lida na prova e fala, caramba, legal essa história do azulejo, vou pesquisar mais sobre azulejo, entra lá no Google e procura sobre azulejo, tá? Mas não é a hora de fazer isso na prova. Então, vamos ao que interessa na prova. Ó. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura. E aqui, ó, tá isso aqui acontecendo. Né? Então, estão esses octógonos aqui e eles estão cobrindo, então eles estão aqui tentando, né, compor esse painel de forma que você vê que em branco aqui tem uns espaços, tá bom? E ele vai dizer o seguinte, né? Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos. Então, veja bem, você vai ter que utilizar 15 azulejos para cobrir 15 espaços, tá bom? Isso é importante. Você não pode pegar um azulejo só e, vamos dizer, você compra um azulejo gigante e sai cortando ele em vários pedaços e colocando ali dentro. Não. Você tem que comprar o azulejo do tamanho correto e já colocar ele no lugar. Tá? É isso que está dizendo aqui. Então, essa parte do texto ela é necessária, porque poderia ter outras interpretações. Até porque você vê o seguinte, né? Imagina que eu cortar isso aqui, ó. Imagina que não fosse até aqui, né? Fosse até aqui assim, ó. A parede fosse até aqui. Então, você já está reparando, né, que esse painel novo aqui, ó, que eu fiz, agora passando em vermelho, imagina que fosse só o lado esquerdo aqui do painel. Você já vai ver que esse formato desse triângulo aqui, ó, ele na verdade é o dobro desse aqui, né? Você já consegue ver isso. Esse formato 1 aqui e esse formato 2 tem essa relação. Da mesma forma, se eu passasse aqui, ó, uma linha por aqui assim, ó, você vai ver que esse formato aqui, né, que a gente pode chamar de formato 3, ele também vai ser o quê? Ele vai ser o dobro aqui do formato 2 e 4 vezes o formato 1. Então, sei lá, eu poderia comprar todos eles aqui igual a 1, né? Todos os azulejos igual ao formato 1 e compondo aqui, né? Bota 2 aqui, bota 4 aqui e assim por diante. Mas não é isso que ele está dizendo. Eu vou ter que colocar um azulejo só aqui, um azulejo só aqui, um azulejo só aqui e assim por diante. Então, tem que comprar os azulejos corretos, não tem jeito. Eu não posso sair montando essa figura, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulo, isósceles. Vamos ver esse primeiro aqui? Triângulo, retângulo, isósceles. Bom, isso parece bom, né? Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que ele vai ter o quê? Vai ter 90 graus. Então, eu vou pegar aqui, né, um ponto e vou ligar no outro. Só que, nesse caso, não pode ser qualquer ligação. Por quê? Porque esse comprimento aqui tem que ser igual a esse aqui. Eles têm que ficar com a mesma medida. Então, eu não posso chegar aqui, ó, e ligar até aqui, porque senão um lado vai ficar maior do que o outro. Eu tenho que deixar os dois lados, né, iguais aqui.
tá bom? Então, finge aí que está igualzinho, tá? Então, ó, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Bom, me parece bem bacana aqui, né? Me parece que está correto, porque a gente poderia utilizar esse formato aqui, né? Nesse número 1 aqui, que são os das quinas, né? Então, vamos chamar esse formato aqui de número 1, ó. Fazer uma setinha aqui, chamar ele de número 1, né? Então, eu colocaria ele aqui, aqui e aqui. Mas repara que esse outro aqui também é isso, né? Também é um triângulo dessa maneira. Ele aqui, ó, faz 90 graus, tá? E esses lados, vamos dizer que esse lado aqui seja A, esse outro lado aqui seja B e esse outro lado aqui seja C. Esses valores são todos iguais. Por quê? Porque o octógono é regular. Esse lado C aqui, ó, ele é comum aos dois octógonos. E como esse octógono é regular, logo o lado B é igual ao lado C. Tá? Então, estou dizendo aqui, ó, que o B é igual ao C, porque, né, eles estão dentro desse mesmo octógono aqui. Ó, tá? Agora, se você olhar para esse outro octógono aqui, que eu estou fazendo a bolinha, o A também é igual ao C, né? Por quê? Porque o octógono é regular. O que é ser regular? Quer dizer que o tamanho dos lados é o mesmo. Tá? Além do tamanho dos lados ser os mesmos, né? Serem os mesmos, aqui os ângulos também são os mesmos. Tá? Então, eles precisam ter isso para serem regulares. Então, obrigatoriamente, o C também é igual a A. E aí, se o B é igual ao C e o C é igual ao A, logo o B é igual ao A e o A é igual ao B. Tá bom? Então, quer dizer que esses pedaços que são iguais, então logo ele é isósceles. E aqui a gente poderia, inclusive, demonstrar que esse ângulo aqui é 90 graus. Né? Se você sabe calcular os ângulos internos de um triângulo, você vai descobrir, de um triângulo não, de um polígono qualquer, você vai descobrir que aqui tem 135 graus. Aqui também tem 135 graus. Os dois juntos dão 270 e para formar uma volta inteira seria 360. E aí eu teria faltando 90 aqui para formar os 360. Se você não sabe como calcular os ângulos internos de um triângulo ou o somatório dos ângulos internos de um triângulo, diz aí para mim que eu vou fazer um vídeo para você aprender como é que você faz isso aqui de uma vez por todas, tá bom? Então coloca aí embaixo nos comentários, eu explico para você como é que você chega nessa definição aqui. Mas só de olhar, né, assim, como não tem muitas opções aqui, só de olhar você vê que isso aqui tem 90 graus, tá? Lógico que a gente não pode fazer questão nessa de só de olhar, mas como aqui não tem muitas opções, eu não posso escolher muito, não tem muito jeito. Porque ou tem que ser o triângulo de cima ou tem que ser o triângulo de baixo. Né? Então não tenho o que escolher. Tá? Obrigatoriamente eu tenho que utilizar triângulos e quadrados para isso aqui. E o triângulo de baixo não vai funcionar, já vou mostrar a vocês o porquê. Então, bom, fechou. Esse triângulo retângulo isósceles, então, resolve tanto o caso 1 quanto o caso 2, ó, que é esse caso aqui, desses triângulos aqui. Né? Só ficou faltando o quê? Só ficou faltando a outra figura, né? Que é o quadrado. Bom, então a gente já sabe com certeza que vai ser o quê? Que vai ser triângulo, né? Retângulo isósceles e quadrado. Pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo que eu acabei de mostrar para vocês aqui agora, isso aqui vai ter 90 graus, né? Por conta dessa ideia dos 135 ali. Então aqui com certeza é um quadrado, esses lados são todos iguais, né? Por causa da questão dos octógonos. Então, enfim, fechou, tá? Então é quadrado mesmo. Agora, por que não é triângulo equilátero, né? Por que não é triângulo equilátero? Então vamos ver aqui, ó. Quem é o triângulo equilátero? Se você fizer um triângulo equilátero, ele tem que ter os três lados e os três ângulos internos iguais, ó. A abertura dos ângulos é igual. E esse formato não é o formato que é apresentado aqui, porque nesse caso aqui, ó, ele tem 60 graus, 60 graus e 60 graus. E a gente precisa que tenha uma quina, porque a gente sabe que isso aqui é retângulo, né? Então, essas quinas aqui, ó, a gente sabe que são o quê? São retângulos. Então, ó, se eu for olhar aqui, eu preciso que aqui tenha um ângulo de 90 graus, obrigatoriamente. Então, quer dizer, isso aqui são retângulos não, né? O canto aqui tem 90 graus, porque eles compõem um retângulo. Mas, então, o que eu preciso aqui, ó? Eu preciso que tenha um ângulo de 90, e aqui não tem ângulo de 90. Então, com certeza, essa figura não se encaixa aqui, ó. Não se encaixa. Tá? Vai ficar faltando um pedacinho ali. Então não adianta você comprar um azulejo nesse formato aqui, porque você não vai conseguir encaixar.
tá bom? Então, obrigatoriamente, você tem que utilizar esse triângulo aqui, que é o triângulo retângulo isósceles, e o quadrado, tá bom? Então, são essas duas opções que você tem. Isso é a opção 1 e 3, letra D. Beleza? Então, tá aí resolvido a nossa primeira questãozinha. Vamos resolver uma segunda questão aqui agora? A questão aqui é o seguinte. Gente, eu vou explicando bem devagarinho, tá? Porque é para realmente tirar todas as dúvidas. Se você já tem um nível um pouco maior, se você já consegue enxergar isso bem rápido, pô, que ótimo, né? Mas a gente vai resolver aqui realmente devagarinho para ir ajudando, então, todo mundo que tem essas dificuldades aqui na questão. Então ele vai dizer agora nessa questão aqui o seguinte, ó, essa aqui também é do Enem 2020, só que foi do Enem digital, tá? Considere o guincho mostrado nas figuras em duas posições, 1 e 2. Por que eu escolhi essas questões, né? Porque elas sempre aparecem no Enem, gente, sempre. Tá? É muito comum esse tipo de questão estar no Enem. Então presta atenção, porque isso vai aparecer no seu Enem também. Rômulo, eu não acredito que cai questão tão fácil. Cai e você não pode errar. Se você errar essa questão, tu já fica um pouquinho para trás. Então presta atenção para não se enrolar lá na hora do Enem. Então vamos lá, ó. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições, 1 e 2. Aqui, veja bem, essa questão é diferente da outra, já não tem tanta enrolação, tá vendo? Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo de aço CB. Então aqui, ó, ele está dizendo que nessa questão a gente tem um ângulo reto aqui, ó. Tá? Isso que ele está falando. Deixa eu fazer de vermelhinho aqui, que dá um pouquinho mais de destaque. Então, bom, aqui, ó, ele está dizendo que tem um ângulo reto, tá? Beleza. Agora, aqui, ó, deixa eu fazer uma setinha para você enxergar. Beleza. Beleza, uma esferometálica, né? Ou seja, ele está segurando aqui aquela bola, né, de guindaste, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, beleza, na sua extremidade inferior. Na posição 2, o guindaste elevou o seu braço de movimentação. É esse braço aqui que ele está falando, tá? Essa coisa aqui, ela fica pendendo para um lado e para o outro. Nesse caso aqui, ó, ele levantou isso aqui, né? Baixou essa ponta aqui, levantou essa aqui. E agora, evidentemente, a bola está subindo, né? Ela estava aqui nessa altura, agora ela está subindo. Bom, para isso, ele também puxou um pouco da corda aqui, né? Antes a corda estava com 16 metros, agora a corda está com 12 metros, tá? Ele consegue puxar essa corda aqui, ó. Beleza, e aí, o que aconteceu, Rômulo? Bom, agora ele fala o seguinte, ó. Tem essa esfera, né, continua sustentada pelo cabo, e ele fala que o braço, né, aqui, e essa liga aqui, né, que sustenta a bola, elas agora formam 60 graus, tá? Então, o que ele fala aqui, ó, o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço, que sustenta a bola metálica, agora é igual a 60 graus, que é esse ângulo que está marcado aqui, ó. Você consegue ver ele aqui, tá? Então, esse ângulozinho aqui, ele já disse que tem 60 graus, né? E aí? Agora ele vai dizer o seguinte, ó. Olha que bacana. Assuma que os pontos A, B e C na posição 1 formam o triângulo T1. Então, ó, A, B e C formam um triângulo. Se eu ligasse isso aqui, eu teria um triângulo, que seria o meu triângulo T1. E ele diz o seguinte, os pontos A, D e E na posição 2 formam o triângulo T2, ou seja, A, D e E formam o triângulo T2, que é esse triângulozinho aqui, ó. Então, T2, tá? Beleza. Os quais podem ser classificados em obtusângulo, retângulo ou acutângulo, e também em equilátero, isósceles ou escaleno. Ou seja, ele está dizendo quais são as classificações dos triângulos, tanto em relação ao ângulo, né, quanto em relação aos lados. Então a pergunta dele é o seguinte, ó, segundo as classificações citadas, os triângulos T1 e T2 são identificados respectivamente como? Bom, o primeiro triângulo, você vai ver o seguinte, né? Ele é retângulo, ó. Ele é retângulo. Então, o primeiro triângulo, o T1, já vamos anotar aqui, T1 é retângulo, né? T1 é retângulo. Mas será que ele é um retângulo isósceles? Será que ele é um retângulo escaleno? O que será que ele é? Então, quando você olha aqui, ó, triângulo retângulo, né? Ele fala que é T1 e T2, respectivamente. Então, a gente está pensando no primeiro, tá? Então, ó, retângulo, ó,
triângulo retângulo tem esse aqui, retângulo tem esse aqui, e triângulo retângulo tem esse aqui para o T1. Bom, só pode ser esses, né? Porque a gente já viu que ele não é acutângulo, ele é retângulo porque tem um ângulo reto. Ele diz aqui que esse ângulo aqui é reto, tá? Então ele está falando isso aqui, né? Logo no início que ele fala. Então, como ele já mostrou que esse ângulo aqui é reto, foi a primeira coisa que eu mostrei para vocês aqui, a gente já pode desconsiderar a letra B, com certeza não é a letra B, e com certeza não é a letra C. Então a gente está em a letra D, quer dizer. Então a gente está entre a A, a C e a E. Bom, então ele só pode ser um retângulo escaleno. Mas, bom, lembra o que é escaleno? Escaleno é quando os três lados são diferentes. E aqui é fato, né? Aqui já é 12, aqui é 16. Obrigatoriamente, ainda que você não saiba, esse lado aqui vale 20, tá? Ele é um triângulo egípcio. Mas se você não sabe que ele é 20, tudo bem. Basta você entender que se isso aqui é uma hipotenusa, com certeza ela é maior do que os outros dois lados. Se já é maior, já é diferente. Tá? Então, os três lados aqui são diferentes. Então, ele realmente é um triângulo retângulo escaleno. Agora, sobraram aqui, né, essas situações aqui. Ó. Se ele é um triângulo retângulo isósceles, esse aqui, bom, ele não me parece ser um triângulo retângulo, né? Então, acho que a gente já pode eliminar isso aqui, porque teria que ter um ângulo de 90. Nenhum desses ângulos aqui, nem perto de 90 graus. Ainda que o desenho tivesse muito mal feito, então ele não é retângulo. E a pergunta é, né, se ele é um acutângulo escaleno ou se ele é um acutângulo equilátero. Caramba, e agora? Agora a gente tem que pensar o seguinte. Escaleno, ele teria que ter os três lados diferentes, né? E ele já tem dois iguais, ó. Ele já tem esse e esse aqui iguais. Ele fala, né, que esses pedaços são iguais. Então, ó, com certeza não é o escaleno. Ou seja, não pode ser a letra C também. Então a gente já eliminou aqui a letra C. Só sobrou a letra E. Ele é um acutângulo equilátero. Então o primeiro é um retângulo escaleno e o segundo é um acutângulo equilátero. Bom, mas por que ele é equilátero? Veja bem, ele disse, ó, isso aqui é igual a isso aqui, né? E esse ângulo aqui ele falou que é 60 graus. Se esses lados aqui são iguais, né? Se esse lado aqui, ó, AE é igual a esse lado aqui, é D, logo esse ângulo é igual a esse. E fazendo aqui, né, chamando isso aqui de x, eu tenho que 2x mais 60 dá 180. E você vai chegar que x, então, é igual a 60 graus. Se você fizer 2x mais 60 igual a 180, você vai ter, ó, passa o 60 para o outro lado, você vai ter que 2x é igual a 180 menos 60, e você vai ter que 2x é igual a 120, e logo, então, x é igual a 60 graus, tá bom? Então, aqui é 60 e aqui é 60 graus. Se os três ângulos são iguais, logo os três lados são iguais. E aí, esse camarada aqui também vai ser 12, né? O AD também vai ser 12. E se ele é 12, então a gente tem um triângulo equilátero, com certeza. Veja bem que só por eliminação você já chegaria na letra E, tá? Eu nem precisei mostrar que ele é equilátero, porque eu sei que com certeza ele não é o quê? Com certeza ele não é escaleno, tá bom? Então aqui, letra E, tá? Vamos para a próxima questãozinha agora. Vamos lá, próxima questão vai ser essa questão aqui, ó. Essa questão é de projeções, tá? Eu sempre costumo falar com meus alunos que projeção a gente tem que fazer o seguinte, olhar os objetos em casa. É muito importante conhecer os objetos. Então, existem algumas questões aqui em projeção que elas são extremamente importantes. Então vamos lá, ó. Uma formiga move-se sobre um castiçal de vidro transparente, do ponto A para B, em linha reta. Percorre o arco circular BCD, sendo C localizado na parte da frente do castiçal. Então, olha só, esse ponto C aqui está localizado na frente, tá? Então, quando você olha para o castiçal, ele está localizado na frente aqui. Beleza. E desce o arco DE, como representado na figura. Tranquilo, tá? Desce aqui, ó, por dentro. Beleza. Os pontos A, B, D e E estão sobre o mesmo plano. Aqui entra uma questão importante. O que quer dizer estar sobre o mesmo plano?
Quer dizer que se você conseguisse cortar isso ali, né, todos esses pontos A, B, D e E, se você conseguisse cortar o castiçal, todos os pontos A, B, D e E estariam, né, no mesmo corte, ou seja, os 4 estariam ali no mesmo plano. Tá? É isso que quer dizer. Ou seja, imagine que você pegue uma folha, tá? Você tem os 4 pontos aqui. Esse ponto C não está aqui, ele está na frente aqui, ó. Tá? O ponto C é o único que está na frente. Os outros pontos, A, B, D e E, estão todos nessa folha. E o ponto C não está na folha, tá bom? Então o ponto C é o que está deslocado da folha. Todos os outros estão no mesmo plano, tá? É bom entender um pouquinho, né, o que é um plano, enfim, mas pensa numa folha de papel, tá? Pensa que todos eles, se fosse uma folha de papel, todos eles estariam desenhados na mesma folha. E o C é o ponto que está destacado da folha, ele não faz parte dessa folha aqui, tá bom? Essa acho que é a melhor ideia que eu posso te dar sobre plano. Agora vamos lá, ó. O que ele vai falar agora? A projeção ortogonal, agora vem outro problema. O que é uma projeção ortogonal? Tá? Preste atenção que eu vou te explicar para tu nunca mais esquecer isso aqui. Tem duas coisas que são interessantes. Tá? A projeção que a gente olha, né, e a gente tem uma vista frontal do objeto e a gente faz uma projeção. E tem a vista, né, que a gente olha o objeto de forma ortogonal. O que é isso? Vamos dizer que um objeto, por exemplo, isso para mim parece um abajur, tá? Mas ele falou aqui que esse é um castiçal. Bom, esse castiçal está em cima de uma mesa. A mesa é um plano, tá? Superfície plana. A mesa é um plano. Quando eu olho de frente para esse objeto, da seguinte maneira, tá? A mesa está aqui e o meu rosto está aqui assim, ó, sendo tampado. Imagina o seu rosto como sendo um plano, tá? O seu rosto faz 90 graus com a mesa. Essa visão é uma visão frontal. Quando o meu rosto ele faz uma paralela, né? O plano do meu rosto, eu olho de cima, tá? O plano do meu rosto ele é paralelo ao plano da mesa. Então, eu olho o objeto de cima. O que vai acontecer? Quando eu olho ele de cima, o que acontece é eu tenho uma visão que a gente pode chamar de perpendicular, uma visão que a gente pode chamar de ortogonal, tá? E às vezes a gente diz que é uma visão vertical. O nome vertical não é exatamente bom, porque você pode ter um plano que seja ortogonal, mas que não necessariamente você tem que estar olhando verticalmente, porque vertical tem essa ideia de cima para baixo, tá? Então, por exemplo, você pode estar olhando um plano que está na parede, olhando de frente para o plano, né? E algum objeto que está aqui no plano, tá? Então, por exemplo, se eu boto uma caneta no plano aqui, ó, e eu olho assim, tá bom? O que está acontecendo? Essa visão que eu estou tendo não é uma visão frontal, tá? Por quê? Porque o plano onde esse objeto está, ele está paralelo ao meu rosto. Essa visão é uma visão perpendicular, tá? O que seria frontal aqui? Frontal seria assim, tá bom? Isso aqui seria frontal. Isso aqui seria frontal, tá? Por quê? Porque eu estou com a minha face faz 90 graus com o plano. Então, quando a face faz 90 graus com o plano, a visão é frontal. Quando a face está paralela ao plano, essa visão é perpendicular. Então, a nossa face está lá, ó, paralela ao plano, está perpendicular, tá? Então, ó, se eu desenhasse, por exemplo, um bonequinho aqui, ó, vai ficar feio, tá, gente? Mas se eu desenhasse um bonequinho aqui, ó, e esse bonequinho, né, estivesse olhando aqui assim, ó, tá bom? Vamos dizer que o boneco tá meio aqui voando, né? Ele estivesse olhando aqui assim, o que ia acontecer, né? O rosto dele, ó, olha onde é que está o rosto dele. O rosto dele está assim, ó, né? E isso aqui está paralelo ao quê? Está paralelo à mesa. Quando isso acontece, quando o seu rosto está paralelo à mesa, quer dizer o quê? Quer dizer que essa visão é uma visão que a gente chama de ortogonal, né? Uma visão perpendicular, enfim. Então, essa é a ideia, tá? Essa projeção ortogonal vai ser essa aqui. Às vezes a gente chama de vertical também, né? Já expliquei aqui que não é uma ideia muito boa, mas, enfim, você pode encontrar aí como vertical também, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte. A gente tem essa formiguinha, a formiga está aqui e ela começa a subir. Porém, gente, quando você está olhando de cima, tá? E isso aqui está no mesmo plano, aqui embaixo o que está acontecendo? Ó, se a gente fizesse, né? Fizesse uma projeção aqui no chão, isso estaria batendo aqui,
que isso estaria batendo aqui, na mesma reta, ó. Bateria na mesma reta, tá? Se a gente conseguisse... Vou tentar fazer um negócio aqui, ó. Eu não sei se isso vai dar certo. Vamos tentar apagar aqui o pé do negócio, tá? Vou tentar apagar o pé do negócio aqui, para não atrapalhar muito a gente, ó. Então vou pegar o pé aqui e vou... Beleza. Deixa eu pegar uma cor mais ou menos parecida aqui, só para pintar ali, né? Para ficar bonitinho. Ah, ficou mais ou menos, né? Enfim, ó. Fica mais ou menos, tá? Pintar tudo logo, né? Fica mais ou menos aqui, pronto. Se eu fizesse a projeção, tá? Lembra que tem o pé aqui, mas eu tirei o pé do negócio, tá? Para você enxergar um pouco melhor. Então, se eu fizesse a projeção, o que ia acontecer? Essa projeção ia cair aqui em cima também. Rômulo, por que ia cair ali em cima? Por que não ia cair mais para cá ou mais para cá? Bom, eles iam cair na mesma reta. Por quê? Porque eles estão no mesmo plano. Quando eu olho o plano de cima, né, imagina que você pega uma folha de papel e olha ela de cima. O que vai acontecer? Então, ó, vou pegar uma folha de papel aqui, tá? Ó, pego uma folha de papel aqui e olho ela de cima, ó. O que vai acontecer? Vai aparecer uma linha, né? Então, quando você olha um plano de cima, no chão vai aparecer o quê? Vai aparecer uma linha, tá? A única questão é o seguinte, é que aqui, ó, esse C não está no mesmo plano. Então, essa voltinha aqui, ó, ela não está no mesmo plano. Então, quando você projetar, né, por exemplo, o ponto C, ó, o ponto C seria projetado não no mesmo plano, ou seja, ele não cai na mesma retinha. Ele está por aqui assim, ó. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que isso aqui faz assim, aí vem até aqui, tá? Essa aqui é a projeção do C. Ó, essa aqui é a projeção do C. Vamos chamar de C', né? Projeção do C. Aqui está o B', aqui está o A'. São as projeções, tá? Até que eu vou chegar aqui no ponto D, né? Que vai estar projetado aqui. Lembra que o D já está na mesma onda aqui, né? Tá no mesmo plano de A e B. Então, eles têm que estar na mesma reta. Vamos fazer uma reta aqui, ó. Fazer uma reta azul aqui. Tá? Essa reta azul aqui, ó. Caramba, ficou horrorosa a minha reta. Tá, deixa eu fazer de novo aqui. Tá, beleza. Ficou razoável agora. Então, nessa reta aqui, todo o meu plano, lembra? Ó, quando eu olho de cima, eu vou ver uma reta. Então, quando eu olho todo esse plano aqui, todo ele cai na mesma reta. Então, aqui em cima caiu o A, aqui em cima caiu o B, e aqui em cima vai cair o D. E o E também, porque o E também faz parte deste plano, né? Então, quando eu fizer o E aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, o E também vai cair aqui dentro dessa reta azul, tá? Ele vai cair aqui assim. E aí, como eu andei isso aqui, né? Essa parte toda está no mesmo plano, quer dizer que ele fez isso aqui, ó, tá? E essa questão, então, tem como resultado a letra C, tá? Muita gente marcou a letra B. Por quê? Porque a letra B seria a visão que eu tenho o quê? Frontal, né? Realmente, quando eu olho de maneira frontal, eu posso me confundir aqui com a letra B, né? Tendo esse tipo de visão. Porque quando eu olho de frente aqui, né? Considerando só essa curva, eu posso achar que é a letra B. Mas veja bem, a visão é uma visão ortogonal, tá? Então essas questões de projeção tem que ter esse cuidado, você tem que fazer a projeção e aí tem aqui então a letra C como alternativa. A letra E quase, né? Mas na letra E o que acontece? O ponto E não faz parte aqui, ó, do mesmo plano de A, B, D. Né? Então o A, B, D e E tem que estar no mesmo plano. Essa visão é uma visão de cima. Uma dica que eu te dou é o seguinte, toda vez que você quiser estudar projeção, cara, pega uns objetos e tenta ver as vistas desses objetos de maneira diferente. Por exemplo, já pensou em pegar uma caneta e olhar ela de cima? Pega a caneta e bota ela vertical assim, ó, e olha ela de cima. O que você vai ver? Comenta aí embaixo para mim. Pega a caneta, bota na sua frente assim, ó. O que você vai ver? Tá? Se você olha para frente assim, ó, o que você vai ver na sua caneta? Se você colocar a caneta assim, o que você vai ver? Tá bom? Pega um copo, olha ele de cima assim, ó. O que você vê? E se eu olhar o copo assim, ó, o que eu vejo? Tá? Então, pensa, né, em tudo que você consegue ver, tá? Tudo que você consegue observar e tenta fazer essas visões, tá? De ficar bem paralelo ao objeto, ao plano, ficar perpendicular ao plano, né? Pensa nessas visões todas e tenta entender,
tá? Essa dinâmica aqui. Isso realmente a observação não tem. Eu te mostrei aqui, né, a ideia da matemática, o que está acontecendo, de fazer a projeção, colocar no mesmo plano, o que acontece com o plano quando ele é colocado aqui na projeção ortogonal. Porém, ter uma visão, né, espacial é importante, e aí o meu conselho é treine essa visão espacial dessa maneira, tá bom? Então vamos lá, vou fazer mais uma questãozinha. Vou fazer mais uma questãozinha nesse estilo aí, ó, que é essa questão aqui agora. Eu coloquei para meus alunos também. Também é do Enem agora, tá? 2020 foi a segunda aplicação. Então, repara que essa questão cai muito, gente. Vocês não podem errar essas coisas. Por quê? Se você errar, tu já está um pouco para trás, né? E se você acertar, cara, com certeza tu já está um pouco na frente. Eu tenho certeza que essa questão do abajur aí foi, cara, abajur não, na castiçal, foi pirada para muita gente aí. Acho que deu muito problema, né? Vamos olhar agora essa próxima aqui, ó. No desenho técnico, é comum representar um sólido por meio de 3 vistas: frontal, perfil e superior, tá? Então, resultando na projeção do sólido em 3 planos perpendiculares, 2 a 2. A figura representa as vistas de uma torre: vista frontal, vista perfil e vista superior. Essa vista perfil, né, igual quando a gente olha, já viu aquelas fotos de perfil? Que pega só o rosto do lado, assim. Foto de frente, pega o seu rosto de frente, né, pega os seus 2 olhos. Foto, né, perfil, vai pegar isso aqui, ó, isso aqui que vocês vão ver, né, e a foto superior, tá? Então, mais ou menos a mesma ideia da outra vez, tá? Então, a gente vai ter uma vista frontal, vista de perfil, vista superior. E aí, com base nessas vistas fornecidas, qual a figura que melhor representa essa torre? Bom, aqui, né, você já vai ver algumas coisas que são interessantes. Bom, o primeiro é que quando tem uma vista superior, nessa vista acho que mais ajuda a gente, é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Ela tem um círculo aqui, grande, e tem 2 pequenos em cima, tá? Ou seja, tem que aparecer 3 círculos na minha figura, não tem outro jeito. Agora, veja bem, esse círculo aqui, ele fecha a figura toda. Então, assim, não pode ter mais nada além desse círculo, tá bom? Esse círculo, ele é o que cobre a figura, né? Vamos dizer assim. Então, não pode ter nada para os lados dessa figura, tá certo? Então, de maneira sólida, a gente tem algumas opções, né? A gente está ainda com a opção E, né? Porque ó, tem 2 círculos em cima. A gente está com a opção A, tá? Porque a gente tem 2 círculos em cima e aqui embaixo, né, formato circular. Aqui embaixo é um formato circular. Bom, beleza. Esse aqui tem os círculos em cima, tem 3 círculos aqui, igual essa ideia, porém aqui é quadrado, ó, e esse quadrado vaza, né? É como se fosse uma coisa assim, ó. Tá? É como se fosse uma coisa assim. Ou seja, vaza, né, essa parte aqui, tá? Que seria basicamente essas coisas aqui assim, tá? Então, não pode ser essa visão, tá? Então, como não tem nada vazado ali, obrigatoriamente, não pode ser a letra D. Então, ó, a gente já está eliminando, tá? A gente está eliminando a letra D, a gente está eliminando a letra C porque não tem, ó, as curvinhas aqui em cima, né? Não tem os dois círculos aqui em cima. E a gente está eliminando a letra B pelo mesmo motivo que eliminamos a C. Ficamos com a A e com a E. Repara que independente aqui da vista, né, tanto de frente como de perfil, isso aqui é reto, ó. Isso aqui é reto. Ou seja, não pode ser a letra A, tá? Porque a letra A faz uma leve curvinha aqui, ó, faz uma curvinha, né? E aqui não, aqui é retinho, ó, aqui é retinho. Então a gente vai eliminar a letra A e vai ficar com a letra E. Essa não tem muita dificuldade, né? Mais uma questão de visão mesmo, espacial. Tem que treinar essa visão espacial, gente. Então, não tem muito o que fazer, tá bom? Vamos agora para a última. Né? Essa última é bem interessante, eu gostei dessa questãozinha aqui. Ela diz o seguinte, ó, um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer... Essa é a primeira parte da lista, tá? Eu vou fazer uma segunda parte ainda. Então, ó, já segue aqui o canal para você ficar por dentro da segunda parte dessa lista. Tá? Então tem outras questões aí de geometria, tem umas mais complexas, umas mais simples, mas são 10 questões no total, vou resolver 5 aqui hoje, e no próximo vídeo eu vou resolver mais 5,
tá bom? Então, ó, um estudante morador da cidade de Contagem ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de mapas, um site, né, verificou que o fato é verídico, como mostra a figura. Tá? Ele fala sítio porque bota a palavra em português. Tá? Isso aqui é verdade, gente. Eu fui lá conferir, tá? A Contagem tem esse hexágono aqui mesmo. Então, bem bacana, né? Bem bonito. Projetado, né? Bem legal. E aqui, ó, ele observou que o mapa representado na tela do computador estava na escala de 1 para 20 mil. Nesse instante, mediu o comprimento de um dos segmentos que formam os lados desse hexágono, encontrando 5 centímetros. Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá em quilômetros. Então, ó, ele veio aqui, pegou uma rua qualquer, tipo daqui aqui assim, ó, de D até C, tá? Mediu, tá? Depois que ele mediu, ele encontrou aqui 5 centímetros. Tá, Rômulo, mas e aí? Né? Ele encontrou 5 centímetros. Bom, a gente pode pensar da seguinte forma. Tudo que você vê nesse mapa, na vida real, é 20 mil vezes maior, porque a escala é de 1 para 20 mil. Ou seja, tudo que é 1 aqui, na vida real é 20 mil vezes maior. Então, se aqui é 5, tá? Na vida real é 20 mil vezes maior do que 5 centímetros. Você pode, inclusive, fazer uma regra de 3. Você pode dizer o seguinte, ó. No desenho, ó, você pode fazer assim, ó, desenho, né? No desenho, não precisa, tá? Mas no desenho, 1 centímetro equivale a 20 mil centímetros na vida real, tá? Então, na realidade, 1 centímetro equivale a 20 mil centímetros. E se forem 5 centímetros? Bom, vai ser 5 vezes maior, né? Se você chamar de x, basta multiplicar cruzado. Você vai ter x igual... Só fazer a regrinha de 3, né? Então, mas nem precisa nesse caso aqui, se fosse a cada 3 centímetros ser 20 mil e tal, seria bom fazer a regra de 3. Mas nesse caso, como é 1, né? A regra é muito simples. Então aqui, ó, 20 vezes 5, né? Então 20 vezes 5 vai dar 100. E aí você adiciona os 3 zeros ali. 1, 2, 3 zeros. Isso em centímetros. Isso para cada rua, tá bom? No total eu tenho quantas ruas? Eu tenho 6 ruas. Mas vamos pensar por rua primeiro. Ele quer transformar isso aqui em quilômetros. Isso aqui está em centímetro. Bom, então se eu pensar de centímetro para quilômetro, como é que eu faço isso? Aí, gente, tem que lembrar daquela tabelinha, tá? Que isso aqui, né, no final das contas, você acaba transformando números em decimais, números inteiros em decimais, decimais em números inteiros. Então, uma verdadeira cagada decimal. É uma verdadeira cagada decimal. É uma verdadeira cagada decimal. Como é? É isso mesmo. É uma verdadeira cagada, né? Aqui vai o M, decimal. É a cagada decimal, gente. Então, ó, você sai de centímetro, quer chegar em quilômetro. Rômulo, esse macete é horroroso. Cara, mas você não vai esquecer. É isso que importa para mim, é que você não esqueça do macete, tá? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu tá ficando escuro aqui, porque tá ficando escuro aqui na minha casa também. E eu não alterei a luz, mas vou terminar o vídeo no escuro mesmo. Então vamos lá, ó. O que acontece aqui? Eu tenho 100 mil, tá? Então esse último zero aqui, ele é número inteiro. Eu vou colocar ele aqui na casa do zero. Agora eu vou completando para o lado de cá, tá? Então quando eu faço isso para a esquerda, é só ir completando, ó. Então eu coloquei esse zero aqui. Agora eu vou colocar o próximo zero aqui. Vou colocar o próximo zero aqui. Vou colocar o próximo zero aqui. E vou colocar o 1 aqui, ó. Então, 100 mil centímetros é a mesma coisa que 1 quilômetro, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 quilômetro. Ou seja, cada lateral dessa aqui, né, de D até C, de C até B, de B até A, de A até F, F até E, de E até D, tem, no caso aí, 1 quilômetro. Então,
1 quilômetro para cada um. Se você rodar os 6, você vai andar quanto? 6 quilômetros, né? Então, ó, 1 vezes 6 dá 6 quilômetros, tá bom? E isso está na letra C. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E até um próximo vídeo. Fui!